Oi, gente, tudo bom com vocês? Desculpa, mas eu acabei de acordar. Nossa, eu tô morrendo de sono, ainda nem tomei café direito. O vídeo de hoje vai ser um tema bem interessante. Todo mundo sabe que toda vez que tem a Copa do Mundo tem a seleção mexicana. A seleção mexicana já tá participando das Copas desde 1994, mais ou menos, mas sempre caem nas oitavas de final. Caso que aconteceu na Copa da Rússia, que caiu quando ela caiu para a seleção brasileira. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. O que eu vou falar hoje foi uma das maiores polêmicas do futebol que acabou banindo a seleção mexicana de futebol, não só sub-20, como a seleção principal de torneios mundiais por 2 anos. Aí vocês vão perguntar, que escândalo foi esse? Foi o chamado escândalo dos cachirules, ou o cachirulaço. Eu vou explicar para vocês basicamente o que seria isso. Cachirulo era um personagem humorístico dos anos 60, anos 60 mais ou menos, interpretado pelo ator Henrique Alonso, que hoje já é falecido. E o que acontece? O personagem tinha uma idade muito inferior à do artista. Era um menino de 8 anos. Quase como o Chaves, Chiquinha, Kiko e toda a turma do Chaves. Que eram de crianças entre 8 e 9 anos, né? Ou 7, 8, 9 anos. E esse escândalo se deu porque quando houve um torneio sub-20 da CONCACAF, em 1988, a seleção mexicana terminou como vice-campeã. Porém, houve uma descoberta assim, um tanto quanto, digamos, estranha. Eu vou ler aqui um pouco para vocês entenderem o que aconteceu. Era o 12º torneio juvenil da CONCACAF, que ocorreu no ano de 1988. E nada menos do que 4 jogadores estavam acima da idade permitida para participar do torneio. 4, não era 1 nem 2, eram 4. Isso vai lembrar alguns escândalos que depois eu vou dar uma passada por cima, mas eu vou ler mais ou menos o que aconteceu aqui. Era um classificatório da Copa do Mundo de 89 da categoria, que seria realizado na Arábia Saudita. O nome dos atletas que foram pegos nesse escândalo eram Aurélio Rivera, Gerardo Jiménez, José de la Fuente e José Luis Mata. Os 4 com a idade totalmente irregular. Totalmente. Aí, eles descobriram isso. O que foi que aconteceu? A punição ficou só para a seleção sub-20, que foi punida com banimento de campeonatos por 2 anos. A punição se estendeu também para a seleção principal, ou seja, a seleção principal perdeu a chance de participar da Copa de 90 na Itália, por quê? Por causa desse escândalo. Tanto que tem até uma foto aqui, ó, aqui no artigo que eu tô aqui olhando. Olha a legenda. O espanhol tá mais ou menos, mas eu vou ler a legenda da foto para vocês aqui. FIFA, perdónanos, no es justo, México ama Itália 90, ou seja, FIFA nos perdoe. Eles pedindo perdão pra FIFA achando que não era justo. E de fato não era, porque foi uma punição bem severa. Mas aí... e a foto aqui é uma reprodução de uma matéria da Televisa. Eu que trabalhei com páginas de novelas, falava muito da Televisa, olha. Começou assim.
Olha o desempenho da seleção mexicana nesse torneio juvenil da CONCACAF. Escuta só. Venceram Bermudas por 4-1, Cuba por 2-0, golearam as Antilhas Holandesas por 7-0 e empataram em 2-2 com Canadá. Quando foi na fase seguinte, 2-1 em Cuba, perderam por 3-0 para Costa Rica e ganharam de 2-1 dos Estados Unidos, que foi o que garantiu o vice-campeonato e a vaga no Mundial. Porém, o que acontece? Os jornalistas Antônio Moreno e Alfredo Ruiz, do extinto canal Imevision, canal Imevision que hoje é a TV Azteca, concorrente à televisão no México, eles repararam uma coisa: a diferença de idade dos jogadores. Eles encontraram um anuário da Federação Mexicana de Futebol, a lista que a federação enviou para a CONCACAF, e isso virou um escândalo, porque a idade limite era 20 anos. Gerardo Jiménez e José de la Fuente tinham 22 anos. Um caso muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, hein? E o que acontece? José Luiz Mata tinha 24 anos e Aurélio Rivera, o capitão, tinha 27 anos. Coisa aí, hein? Só que aí, olha o que o Aurélio Rivera falou. Que dessa seleção, apenas 2 jogadores não eram gatos. Ou seja, não tinha a idade acima do permitido. Mas aí, o que acontece? Isso nunca foi confirmado. Essa polêmica, o resultado do México foi anulado pela CONCACAF. A FIFA baniu a seleção mexicana juvenil por 2 anos de torneios mundiais e estendeu a punição para a seleção mexicana principal, a seleção master. Isso não. E aí, adivinha o que eles descobriram também? Que tinha dirigente metido nesse rolo. E vários dirigentes da Federação Mexicana foram punidos com banimento para sempre. Para sempre do futebol. O presidente Rafael del Castillo, membros de cúpula, hein? De alta cúpula, como vice-presidente, secretário-geral, tesoureiro, etc, 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 etc. Que com isso, os Estados Unidos foram beneficiados, ganharam a vaga da seleção mexicana, e quem viajou no lugar da seleção mexicana para a disputa olímpica em Seul foi a seleção da Guatemala. Ou seja, essa prática de escrever atletas mais velhos em torneios juvenis era corriqueira por muito tempo no mundo. Só que o que acontece? Depois desse escândalo dos cachirules em 1988, a FIFA começou a combater isso de forma um pouco mais severa, né? Só que isso aí foi um vexame mundial para a seleção mexicana. Sabe por que eu lembrei dessa história do escândalo dos cachirules? Eu tava dando uma olhadinha aqui nos sites e eu lembrei de um caso que aconteceu na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano retrasado, de 2017. A final do campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior seria entre o Corinthians e o time do Paulista de Jundiaí. Só que o que acontece? Na semifinal, o Paulista de Jundiaí goleou o time do Batatais por 5-1. E o que acontece? O jogo foi, acho que no sábado ou foi no domingo, e o dirigente do Batatais descobriu que
um jogador do Paulista de Jundiaí estava irregular. O jogador em questão era o zagueiro Brandon, que dizia ter 19 anos, sendo que a idade limite é 20. Só que descobriram que na verdade o nome dele não era Brandon, ele não tinha nascido no Rio de Janeiro e ele não tinha 19 anos. O verdadeiro Brandon Matheus Lima dos Santos, estava preso por tráfico no Rio de Janeiro. E esse jogador que se dizia Brandon, na verdade se chamava Elton Matheus Cardoso Rodrigues, tinha 22 anos e supostamente ele mostrou uma certidão de nascimento do Rio de Janeiro e um RG cearense. Ele teria no caso 22 anos. E isso deu uma confusão, por quê? Porque até então eles queriam o quê? O Batatais herdou a vaga na final, mas até então o pessoal queria assim, peraí. O Paulista de Jundiaí jogou o campeonato inteiro com esse garoto. Com o Brandon. Passou por vários, ganhou da Chapecoense, que era a favorita. A Chapecoense vinha de um momento bastante complicado, de um momento triste, que foi a queda do voo da Lamia, que terminou matando matando 19 jogadores, comissão técnica, dirigentes, membros da imprensa, né? Eles vinham desse momento, poderia ser uma... Tanto é que depois eles acabaram ganhando o campeonato catarinense nesse ano. Ou seja, eles passaram pela Chapecoense, passaram por vários times e muitos queriam o quê? Ah, mas peraí. O Paulista jogou com todos esses times, ganhou e só o Batatais herdou a vaga. Não era justo fazer um sorteio para definir quem enfrentaria o Corinthians? E ainda para variar, teve babaca dizendo que isso favorecia o Corinthians? Olha, mesmo que a final tivesse sido contra o Paulista e tivessem descoberto isso, sei lá, depois da final, mais ou menos meia hora depois da final, ainda assim o título ia ficar com o Corinthians. Só que, né, todo o pessoal quer botar culpa no Corinthians, tudo, então... Pois bem, o que aconteceu depois desse caso, do caso Brandon? Tempos depois, quem foi que deu uma chance pra ele começar a carreira a sério foi o Vampeta. Vampeta, que foi meio campo do Corinthians, que jogou na Holanda, nos Emirados Árabes, foi pentacampeão brasileiro em 2002 com a seleção. Ele deu uma chance pra esse garoto, pro Brandon começar a carreira no time que ele treina, o Osasco Audax, que ele é dirigente, se eu não me engano. E hoje ninguém mais sabe o que aconteceu com o Brandon. Bom, gente, é isso. Quis trazer um pouco dessa história, ser um pouco do meu lugar comum, pra vocês verem que escândalos no futebol já não são de hoje, viu? Lembrando então pra vocês que agora é vídeos quartas, quintas e sábados às 8 da noite. Esse mês de junho com algumas histórias interessantes pra vocês. Eu quis trazer essa dos cachirules pra vocês verem que como um escândalo pode mudar os rumos do futebol, como a prática de jogadores gatos com uma idade acima do limite podem, como eu posso dizer, podem ser duramente combatidas. Duramente, porque olha... Bom, gente, é isso. Lembrando que se vocês quiserem mais algum... Se tiverem sugestão de tema, pode deixar aqui nos comentários. Que eu quero trazer mais alguns casos de gatos famosos no futebol pra vocês também. Mas se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Então, gente, beijo pra todo mundo e...